Da tua terra. Precisamos falar sobre o significado político disso, ou a representatividade política desse livro. Claro que tem. Toda inovação, principalmente as disruptivas, elas atingem a sociedade, porque mudam as circunstâncias da sociedade. Isso acaba tendo um resultado político. Eu falo muito da representação social e cultural porque são imediatas, foram imediatas e tiveram muito sucesso, e é bom a gente entender que no Brasil a gente pode utilizar certas inovações justamente para melhorar a cultura e melhorar a sociedade. Esse é o nosso objetivo. Mas no caso desse livro, ele mexeu com tantas coisas já existentes que a gente tem que ver uma certa representatividade política. A política, em princípio, como eu já comentei, é do acesso. Ele deu acesso, em princípio, à profissão, aos profissionais de educação física, que com o critério científico, eles melhoraram de status. O segundo acesso é o regional, ele não ficou subordinado a apenas um local. Ele criou novas forças a nível local pelo país inteiro. Porque na época acho que eram 30 e poucas faculdades de educação física no Brasil, mas existiam praticamente todos os estados. Então, nesse momento, há uma representatividade política que ele deu mais força no nível local. É bom porque nós vemos os três níveis, né? Político, social e cultural. E um quarto, o do conhecimento. É uma representatividade científica, portanto. Foi um desenvolvimento científico. Não é à toa que, a partir desse livro, em um capítulo de psicologia, criou-se a psicologia de esporte no Brasil. Tinha havido outras iniciativas anteriores a essa, nós sabemos disso, mas foi o Ataíde Ribeiro, que ele era doutor, não, ele era advogado, nem era da educação física, nem da medicina. Ele criou uma circunstância que se espalhou pelo Brasil inteiro, ele criou a disciplina, inclusive com as relações com o exterior. Outra representatividade que precisa ser citada, eu diria que é a última, é no exterior. Já havia um artigo científico em inglês, já havia um manual do CISM em inglês, e acabamos, a partir desse livro, criando condições que nos levou a publicar mais no estrangeiro. Eu, por exemplo, eu fiz minha carreira científica, digamos assim, com esses primeiros livros, foram vários. No intervalo de 5 ou 6 anos, criaram 6 ou 7. Então isso veio aos borbotões, e até aproveitando o momento atual. O Brasil estava sob uma ditadura, 68 foi terrível, foi um ano do AI-5, que foi uma ameaça às liberdades no país. Ameaçou e executou. Mas, ao mesmo tempo, o mundo estava cheio de revolta. A juventude era toda de revoltosos. Na França, nos Estados Unidos, houve os casos da França que foram gigantescos. Derrubaram o general de Gaulle, que era presidente da França. Aqui isso não aconteceu, mas houve também nas ruas muitas resistências ao sistema militar. A própria ciência estava voltada para esse tipo de situação. Então é um reboliço. Eu acho que muita coisa desse livro saiu por causa do reboliço. Não é um reboliço diferente, mas também não deixava de ser. Havia os festivais de música que em 68 era um grande espetáculo no Brasil, da história da cultura brasileira. E as pessoas compraram a música brasileira repentinamente. Esses nossos líderes de hoje são daquela época. São os mesmos sujeitos. É o Caetano, é o Gil, é o Buarque de Holanda. Eram os caras que estavam lá.
Eu sou da mesma idade deles, ou um pouco mais, era a mesma coisa. Eles estavam criando as inovações e foram em frente. E também foram para o Brasil. Olha só, rapaz, você vê que nesse reboliço muita coisa é parecida. A educação física não teve o seu festival que ia para a televisão, mas teve pelo menos um livro que chegou ao aluno lá em Sergipe, Recife, Manaus ou no Rio Grande do Sul. Então, estamos conversando, não é uma revolução, não é, mas pelo menos é uma grande mudança e uma grande realização. Eu comento isso com muita tranquilidade, que eu não me julgo o único autor disso, não. Tem mais gente envolvida que precisa ser ouvida e também fazer as suas interpretações, porque cada um interpretou de uma forma diferente. Todo trabalho coletivo, é lógico que tem uns líderes. Eu acho que o líder foi o Maurício Rocha. Nós todos éramos alunos dele, com exceção da pessoa da alimentação e da pessoa da psicologia. Todos os demais, eu segui o Maurício Rocha. Eu ia para o laboratório dele, fui criado no laboratório dele. Ele ri-se muito com o meu envolvimento com a capoeira, porque eu jogava capoeira à noite e ia para o laboratório à tarde. Ele me apresentava todo mundo e disse: olha, esse cara é muito gozado, ele está lá no birimbau e aqui está tentando medir a capacidade física do indivíduo na esteira. Quer dizer, é um negócio completamente enlouquecido, que não dá para entender no primeiro momento, mas muito próprio daquela época, muito próprio. Havia, claro, as pessoas que estavam nas suas cátedras, perfeitamente organizadas, confortáveis, ganhando seus salários, sem problemas, dando as suas horinhas, mas tinha os outros que tinham que ir para a luta, tinha que se virar, tinha que se mexer e tinha que criar alguma coisa que o contexto da época levava a essa situação. Então o livro é um indício dessas circunstâncias que nós estávamos envolvidos e da representação, que tem várias dimensões, desde a geográfica, a internacional e a nacional.